No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no versículo 3, os discípulos colocaram para Jesus as seguintes questões. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, qual é o último sinal do fim? Porque sempre que falam de guerras, de fome e de todas as coisas que acontecem na vida humana, nós somos levados a pensar sobre o princípio das dores e o fim. Vamos ver os sinais enumerados por Jesus. O primeiro aviso que ele nos dá é sobre não sermos enganados. Ele diz assim: vede que ninguém vos engane. Então, a falsidade religiosa é um sinal, é um princípio das dores, porque virão muitos em meu nome. Este é o primeiro sinal. Veja que há uma facilidade no mundo inteiro das pessoas saírem e trazerem o nome de Jesus Cristo, mas sem o Espírito Santo e sem a verdade do reino de Deus. Portanto, muitos virão em nome de Jesus de maneira falsa e farão negócios e todas as espécies de coisas que puderem usando o nome do Senhor. Ele já nos avisou sobre isto. A segunda coisa está no versículo 6. Rumores de guerras e nação contra nação. Vejo que muitos fazem oração pela paz e pelo fim das guerras, mas veja que o próprio Cristo diz que é necessário que isto aconteça, mas ainda não é o fim. Pode ser um princípio porque o fim será doloroso, mas diz ele no versículo 7 que levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Portanto, há um princípio do juízo de Deus no tempo do fim. Haverá tribulação e ódio entre aqueles que creem. Veja o que ele diz no versículo 9. Então, sereis atribulados e vos matarão. Há uma certa tribulação sobre os que querem seguir Cristo Jesus e querem andar segundo o Espírito, pois estes são perseguidos e odiados por causa do nome de Jesus Cristo e da sua maneira cristã de andar. No versículo 10, ele diz que haverá muito escândalo, traição e ódio. Muitos falsos profetas e muitos serão enganados. E a multiplicação do pecado. Portanto, esta é uma fotografia que Jesus faz do princípio das dores. Mas o sinal final do tempo do fim, ele deixou no último versículo, ou no versículo 14. Ele diz assim: será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim.
Depois de tudo que nós vimos e sinais que Jesus ensinou, a pregação do Evangelho do Reino em todo o mundo será o último sinal antes do fim. Por quê? Na realidade, prega-se o Evangelho da graça, aquele que a pessoa crê e recebe somente por meio da fé. O Evangelho do Reino é por meio da vitória. Nós podemos vencer ouvindo o Espírito Santo para reinarmos com Cristo em vida. Portanto, a pregação do Evangelho do Reino, ela ainda nem começou praticamente na terra. Poucos pregam o Evangelho do Reino. O Evangelho da graça é pregado em todo o mundo, mas o Evangelho do Reino, ele não é pregado. Tanto que as igrejas divididas ou as religiões levantadas nada sabem, os crentes nada sabem sobre o reino de Deus, sobre o reinar do Espírito Santo e o poder de Deus sobre nossa alma e nosso corpo. Medite nisto. Você já ouviu o Evangelho do Reino? Este é o principal sinal do tempo do fim. Precisamos deste Evangelho para que possamos perseverar e não sermos enganados. Veja que o engano é um grande sinal, pois o engano e a religião falsa traz tribulação e falta de firmeza. Aqueles que creem estarão fragilizados no seu espírito e não poderão suportar as dificuldades que surgirão. Sejamos fortes e corajosos e vamos ouvir o que Jesus disse. Vede que ninguém vos engane. Ele se refere ao homem. O homem se engana e enganará muitos. E aqueles que estão seguindo os homens serão enganados. Precisamos de aprender a seguir o Senhor, ouvir o Evangelho do Reino e nos preparar para percebermos que estas coisas estão fora do reino de Deus. Tudo isto, todas estas dores, todo este ódio, toda esta traição, toda essa falsidade religiosa está fora do Evangelho do Reino. Portanto, estejamos no reino de Deus. Venha para o reino de Deus, creia no poder do Espírito Santo. O Espírito nos dará força e poder para vencermos. Este é o sinal do tempo do fim. O Evangelho do Reino pregado em toda a terra. Louvado seja o nome de Jesus. Amém.